E aí, galera do IF, vamos para mais uma revisão. Eu vou tratar hoje de proporção. Vem comigo aqui. Deixa eu diminuir minha cara de visão. Beleza. Proporção. O que é uma proporção? Basicamente é uma igualdade entre duas razões. Mas o que é uma razão? Razão é a divisão entre dois números, A sobre B, por exemplo. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero. Se eu quero formar uma proporção, é só igualar a outra razão. Por exemplo, C sobre D. Essa igualdade entre essas duas razões formam uma proporção. Então, isso é uma proporção. Onde está a proporção? Está aqui, ó. Isso aqui é uma proporção, beleza? Proporção, então, o que é? É uma igualdade entre duas razões. A sobre B igual a C sobre D. B e D devem ser diferentes de zero, beleza? Vamos para a primeira propriedade. Na verdade, eu só vou passar uma. Se eu tenho uma proporção 2 quintos igual a 10 25 avos. Bom, então aqui eu tenho uma proporção, é uma igualdade entre duas razões. Bom, o que vocês já devem saber é o seguinte, vocês já conhecem essa propriedade, só que talvez não sabiam que vinham da proporção. Toda proporção você pode multiplicar em cruz. Você pode, isso daqui não é obrigatório, tudo bem? Então, multiplicando em cruz, olha só o que vai acontecer. Eu vou manter a igualdade verdadeira. Então, 5 vezes 10 igual a 2 vezes 25. Será que é verdade isso daqui? Bom, 5 vezes 10 sabemos que é 50. 2 vezes 25 também é 50. Então, é verdade isso daqui. Isso é uma proporção de fato. Então, o que é uma proporção? Igualdade entre duas razões. Qual que é a propriedade? Multiplicando em cruz, você mantém a igualdade verdadeira. Vamos ver um exemplo aqui, o primeiro exemplo. Exemplo 1. Eu tenho essas razões aqui que formam a proporção. Exemplo 1. As razões 4 sétimos e 12 21 avos formam uma proporção. Vamos verificar então? Então eu tenho 4 sétimos igual a 20, quer dizer, 12 sobre 21. Vamos verificar se essa proporção de fato acontece. Se eu multiplicar 7 vezes 12 e depois 4 vezes 21, quanto que vai dar, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, 7 vezes 12, será que vai ser igual a 4 vezes 21? Bom, 7 vezes 12 costuma dar 84. 4 vezes 21, coincidentemente, dá 84 também. Incrível isso, né? Então, essa proporção de fato acontece, porque quando eu multipliquei em cruz, eu mantive a igualdade verdadeira. Então, eu verifiquei a proporção. Vamos ver mais um exemplo aqui comigo? Vamos lá. A proporção, tem várias formas de verificar. O que é importante é você entender a sua essência. Então, eu tenho aqui o exemplo 2, outra forma de verificar uma proporção. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essas razões 2 e 2 décimos, eu tenho 4 vinteavos.
Veja só, se eu dividir 2 por 10, eu vou ter 0,2. Se você aqui pegar e dividir 4 por 20, também vai ser 0,2. Logo, como 0,2 é igual a 0,2, esse aqui é igual, então 2 décimos está na mesma proporção de 4 vinteavos. Tudo bem? Se você multiplicar em cruz aqui, vai dar 40, que é igual a 2 vezes 20, que é 40 também. 4 vezes 10, 40, 2 vezes 20 também é 40. Então aqui existem duas formas de verificar. Ou você divide cada razão e compara os resultados, ou você multiplica em cruz. Mas, professor, o que significa esse 0,2? O que significa esse 40 aí? Bom, com estudo mais aprofundado dá para interpretar esse resultado aí. Em regra de 3 é muito importante a interpretação desses textos aí, desses valores. Na verdade são os números da proporcionalidade, certo? A gente vai ver na prática o que significa isso no exemplo da açaiteria. Okay? Vamos para mais um exemplo aí. Exemplo 3. No exemplo 3, eu apresento de outra forma aqui. Olha só que interessante. Exemplo 3. As razões 18 16avos e 1,125 formam a proporção. Aí você pode estar pensando, bom, professor, mas aqui eu tenho uma fração, 18 sobre 16. Bom, aí eu tenho um número decimal, não é uma razão isso daqui. Aí eu falo para vocês, bom, na verdade, todo número decimal finito ou dízima periódica, que é um decimal infinito, eles são oriundos de uma divisão de uma fração. Volta no exemplo anterior aqui, você vai ver aí que eu estou dizendo. 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 é 0,2. Esse 0,2 aqui veio de uma razão, tal como esse 0,2 aqui de baixo, né? 4 sobre 10. Então, esse daqui, 1,125 também é uma fração. Qual a fração que resulta isso daqui? Bom, a gente pode descobrir, mas eu acho que é mais difícil descobrir agora. Bom, eu vou dividir 18 por 16. Veja só, quando eu divido 18 por 16, eu tenho justamente 1,125. Bom, aqui você não precisa fazer, né? Aqui é o mesmo número, não precisa fazer nada aqui. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você comparar números absolutos. O que é número absoluto? É o resultado da divisão. Você divide e vê quanto que vai dar. Comparei aqui, beleza. Eles formam uma proporção. Então, 18 sobre 16 é igual a 1,125. Né? Então, eles aqui formam uma proporção. Ah, professor, mas o outro não é uma fração. Bom, coloca um embaixo aqui. Ó. Se você quiser verificar aqui, também vai dar certo. Isso que é interessante. 18 vezes 1 é 18. 16 vezes 1,125 também é 18. Também é 18. Beleza? Então tem várias formas de verificar. Você que escolhe. Ou você divide as duas razões, ou você multiplica em cruz. Sempre vai dar para fazer isso? Sempre vai dar para fazer isso, claro, com certeza. Para verificar uma proporção, obviamente, tá? Agora, às vezes não vai dar para dividir uma razão, porque você vai ter uma incógnita aí, por exemplo, x sobre 2, né? Quanto que é x sobre 2? Isso aqui é uma razão, cujo o numerador aqui, o x, né, é uma incógnita. Então não dá para dividir isso daí. O que você vai ter que fazer? Multiplicar em cruz aí com alguma coisa, certo? Então, por isso que é interessante você saber de várias formas aí a verificar uma proporção. Vamos para o exemplo 4 aqui. Veja só, o exemplo 4 é aquele problema bastante saboroso, né? Uma açaiteria oferece 3 tipos de tamanhos de açaí no copo. Tamanho P, M e G. O tamanho G possui 720 ml e custa R$ 12. Determine o valor dos copos de açaí dos tamanhos P e M.
sabendo que essa açaiteria pretende vendê-los com valores proporcionais ao tamanho G. Complete a tabela. Essa tabela aqui, ó. Então tem essa tabela aí. Eu quero determinar o valor dos açaís de tamanho P e de tamanho M, com base no açaí de tamanho G. Essa base aí eu quero dizer que são proporcionais. A palavra-chave aí do problema está aqui, ó, proporcionais. Toda vez que vocês virem essa palavra proporcional num problema de ciências exatas, significa que você pode fazer regra de 3. Tudo bem? É essa palavra que vai lhe permitir usar a regra de 3, ou seja, grandezas proporcionais. Então, vamos calcular primeiro o valor do açaí no copo de tamanho P. De tamanho P, beleza? Então, o que você deve fazer aqui? Vamos montar a razão. Vamos montar uma razão que é a razão base, que está aqui, ó. Essa daqui que é a razão base, 720 sobre 12. Então, se eu pegar 720 e dividir por 12, isso vai ter que ser igual a quanto? Bom, eu quero que o tamanho G seja proporcional ao tamanho P. Na verdade, ou que o tamanho P seja proporcional ao tamanho G. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir 280 pelo valor X que eu quero determinar. Bom, o que eu devo fazer aqui agora, para você determinar o valor de x, né, isso estão na mesma proporção, você deve multiplicar em cruz, ou seja, aquela regrinha de 3 que todo mundo já sabe, está careca de fazer nas disciplinas de matemática. Então vai dar 720 vezes x. Primeiro a gente começa com a incógnita, que é o x, tá? A gente começa multiplicando ela primeiro, mas não é obrigatório. Igual a 12 vezes 280. Então o meu x aqui vai ser igual a 12 vezes 280, 3.360. 3.360. E agora eu vou passar o 720 dividindo. Ok? Bom, então quanto que vai dar aí? Se você dividir aí, vai dar 4,66666. Fazendo o arredondamento, é aproximadamente 4,67. Ou seja, o que significa isso daí? Significa que eu vou pagar R$ 4,67 no tamanho P por 280 ml de açaí. Vamos para agora o cálculo do tamanho M. O do tamanho M, o raciocínio é parecido. A minha razão base é 720 sobre 12, né? Porque o problema falou que os valores têm que ser proporcionais ao do tamanho G. Então, eu vou pegar a capacidade do açaí de tamanho M e vou dividir pelo valor que eu quero determinar, que é Y. Então, isso é igual a quanto? Vamos lá, então. O mesmo raciocínio. Multiplica em cruz, utilizando convenientemente, sugestivamente, 720 vezes y, multiplicando incógnita primeiro, isso quero dizer, que é igual a 12 vezes 450. Bom, então o y vai ser igual a 12 vezes 450, vai dar 5.400, dividido por 720. Então, meu y acaba sendo 7,5, ou seja, R$ 7,50. Voltando lá para a tabela, a gente completa a tabela. Então, qual é o tamanho P que eu vou pagar, né, de forma proporcional? 4,67. Qual é o valor do tamanho M? 7,50. Completei a tabela de forma que os valores são proporcionais ao valor do tamanho G. Então é isso, galera. É assim que eu utilizo a proporção. Eu vou criar mais problemas que vocês vão
tem que usar essa teoria. Espero que tenha contribuído. Até a próxima.